Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versos de 15 a 22. A gente vai ter também a projeção desse e de outros textos. Gálatas, capítulo 3, de 15 a 22, diz assim: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, ou seja, fazer cessar. Não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Esse é o texto do estudo de hoje. Eu sei que muitas pessoas já estão acompanhando o estudo desde o início, mas, porventura, aqueles que não estiverem acompanhando, a carta de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita para essas igrejas da Galácia, a igreja de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, para combater um ataque dos judaizantes. Os judaizantes estavam tentando acrescentar à obra de Cristo a guarda, a obediência à lei de Moisés, como forma de justificar, de sermos tornados justos diante de Deus. E isso é tratado pelo apóstolo Paulo, de forma que ele primeiro chega para dizer que ele é apóstolo não da parte de homens, não por intermédio de homens, mas por intermédio de Deus e pelo Senhor Jesus Cristo. E isso vai ser muito importante quando a gente for concluir esse estudo hoje, para nós possamos perceber como que o Espírito Santo usou pessoas inspiradas por Deus para escrever as Sagradas Escrituras. E o apóstolo Paulo defende o seu apostolado, ele fala que ele foi conversar com outros apóstolos que eram apóstolos antes dele, e eles disseram, ok, a sua mensagem está perfeita, não lhe acrescentaram nada. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2, no final, que nós somos justificados somente pela fé em Jesus Cristo, que nós não seremos justificados pelas obras da lei, e ele começa o capítulo 3 dizendo assim, Gálatas, irmãos Gálatas, quem fascinou vocês? Jesus Cristo foi exposto diante de vocês como crucificado, ou seja, a morte de Cristo, a cruz, ela não foi apresentada como um acidente. Cristo morreu na cruz porque Ele nos amou. Paulo diz assim, esse viver que agora eu vivo nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou e morreu pelos nossos pecados. Então, essa é a base da doutrina cristã. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3, no estudo passado, ele usa uma estratégia para falar a respeito da sua teologia, para dizer, ele vai não para Moisés, que era a lei, ele vai para Abraão, que era antes de Moisés. E no estudo de hoje, nós vamos avançar um pouco mais nesse assunto, já que o que foi falado no estudo passado é que a justificação é pela fé. O texto que nós lemos passado, que era do versículo 6 até o versículo 14 desse capítulo 3, 2 versículos são apresentados. 2 do Antigo Testamento, 2 que são a palavra de Deus, um deles dizendo o seguinte,
que se você obedecesse os mandamentos de Deus, você viveria. Mas Paulo vai dizer assim, que por causa da nossa natureza, nós não temos condições de obedecer à lei. Até porque as exigências da lei, elas não são necessariamente pelos seus atos, elas são também pelas suas ações, omissões e intenções. Porque o Deus a quem nós servimos, que é santo, Ele sonda e conhece os nossos corações, como nós cantamos. Ele sabe o que passa no nosso coração. Ele sabe o que fazemos, por que fazemos, o que não fazemos, por que não fazemos e qual é a intenção do nosso coração. Então, citamos dois exemplos, como o adultério, por exemplo, que não é necessariamente o ato físico, mas somente a intenção do coração diante de Deus já é adultério. O ódio já é assassinato por alguém. Então, as exigências da lei diante de Deus são muito mais severas do que a gente poderia imaginar. E o outro versículo diz assim, palavra de Deus, o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela fé. E nós vimos na semana passada que Abraão foi justificado porque ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O que o apóstolo Paulo vai falar agora é uma comparação entre Abraão, Moisés e Cristo. Ele vai ligar todos esses três pontos, Abraão, Moisés e Cristo, para que tudo isso faça sentido para esses irmãos da Galácia, para nós e inclusive para os judaizantes também. Diz o verso 15 assim, irmãos, falo como homem. Aqui ele está querendo dizer assim, vamos trazer para uma linguagem mais fácil da gente entender. Vou citar um exemplo do nosso cotidiano, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, quando o termo aqui fala aliança, isso significa também testamento. Aliança e testamento são sinônimos. Vamos ver o que diz Hebreus, vai ser projetado, capítulo 9, de 15 a 17. Hebreus 9, de 15 a 17. Por isso mesmo, ele, Cristo, é o mediador da nova aliança. Reparem na palavra aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, falava em aliança no verso anterior, e agora testamento, porque são tratados como sinônimos na Bíblia. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Voltando aqui para Gálatas, capítulo 3, verso 15, consegue projetar também, Ana? Falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. A ideia aqui é de um testamento. Imagine que você faça um testamento e você expresse a sua vontade de o que você quer que seja feito com os seus bens. Por exemplo, para ele ter validade, é preciso que você morra. Aí ele vira lei, que é o que falava em Hebreus. E uma vez estabelecido isso, qual que é o ponto de Paulo? Ninguém acrescenta nada. Ninguém tira nada. Uma aliança, ainda que meramente humana, ela permanece. E o ponto dele aqui é no versículo 16, quando ele diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão. Analisando o início aqui, ora, as promessas foram feitas para Abraão. A aliança de Deus foi feita com Abraão. E nós temos 4 textos em Gênesis. O primeiro deles, capítulo 12, verso 3, texto bem conhecido, quando Deus fala a respeito da sua aliança. Se nós nos lembrarmos, esse é o ponto mais importante da aliança e do contato com Abraão, quando Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É importante gravar nesse momento essa expressão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Um outro texto está perto também, capítulo 12, verso 7.
A promessa que, a descendência que Paulo está interpretando lá em Gálatas. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Essa expressão é a expressão que Paulo vai utilizar, porque Abrão, será que ele tinha conhecimento daquela expressão narrada em Gênesis 3,15? O descendente que viria da mulher? O apóstolo Paulo aplica ali em Gálatas, onde nós vimos, que a promessa não era aos descendentes, como se falando de muitos, mas ao descendente. E já a gente vai falar sobre uma cronologia, uma bibliografia que vai ajudar a gente a entender isso um pouco melhor. Mas a promessa era ao descendente. E agora um texto um pouco mais longo, Gênesis 15, de 6 a 21. Gênesis 15, versículo 6, é aquele texto que Deus está falando com Abraão e diz para Abraão assim: Abraão, sai, olha para os céus, conta as estrelas se é que podes, assim será a tua descendência. E diz o texto: e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui na sequência nós vamos ler, eu vou ler até o versículo 21, para você reparar um ritual que acontece, que é o significado da aliança que Deus faz com Abraão. Verso 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que eu hei de possuí-la? Abraão já tinha crido. Abraão creu, isso lhe foi imputado para a justiça. Mas ele pede como que dizendo assim: como eu saberei que eu herdarei essa terra, que eu irei possuí-la? Respondeu-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Lembra que ele cortou aqueles animais, colocou uma parte, metade de cada lado, menos os animais pequenos, e agora esse fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passa entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aí na sequência vem uma citação de diversos povos que moravam naquela região. Essa é uma aliança que Deus faz com Abraão. Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, mas ele pergunta para Deus: Senhor, como que eu saberei que eu vou herdar, que a minha descendência vai de fato herdar essa terra? Deus faz aquela simbologia, e o curioso ali, o mais interessante que eu queria dizer para vocês, é que quando ele separa aqueles animais, se fosse uma aliança humana feita entre nós e alguma pessoa, nós dois passaríamos juntos no meio daqueles animais, como que uma aliança de sangue, como uma aliança feita, um sinal. Porém, somente Deus passou. Somente Deus. Porque a aliança era uma promessa. E quem fez a promessa foi o próprio Deus. Não era exigido de Abraão uma contrapartida do tipo uma ação para que essa promessa fosse cumprida. É evidente que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, mas não havia nenhuma obra que fosse necessária que Abraão fizesse, porque a promessa parte de Deus. É Deus para com Abraão.
E assim é a aliança, essa aliança dita para Abraão. Em Gênesis 22, 18, o último texto, Deus diz assim: nela, na tua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O episódio quando Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho Isaque. Acontece todo aquele episódio, Deus diz: você obedeceu a minha voz, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então o texto fala de descendência, de descendente, de povos e de nações, todos benditos. E essa promessa, o apóstolo Paulo, voltando aqui para o versículo 16, diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como que falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Essa promessa que Deus fez, ela era incondicional. Deus não estabeleceu condição para Abraão, ela era sem compromisso, não dependia de Abraão para ser cumprida, ela era sem obras a realizar, sem leis a obedecer, sem méritos a estabelecer, sem condições para preencher. Essa aliança veio diretamente de Deus, foi Deus quem a estabeleceu. Quando o apóstolo Paulo diz que a promessa foi feita ao descendente, é preciso lembrar de Gênesis 3,15, como eu já falei. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele fala o descendente. Ali é um sinônimo de semente. É um sinônimo de semente. E se você analisar aquela cronologia, sabe aquela cronologia da descendência de Adão, que vai contando? E Adão viveu tantos anos e gerou o filho tal. Depois, ele viveu mais tantos anos e morreu. Tenha um dia uma curiosidade, porque eu estava lendo um relato, até fora do livro que nós estamos estudando, e quando eu vi algumas afirmações do autor ali, achei curioso, peguei uma calculadora e comecei a fazer a conta. Adão, por exemplo, ele viveu tantos anos e gerou um filho, e depois de tantos anos, ele faleceu. Aí vem a sequência do filho. Eu não sei se você também tem essa tendência como eu. Ele diz assim, ó, Adão viveu 120 anos e gerou um filho. Depois viveu mais, 700, 800 anos e morreu. Quando você vai para o texto de baixo, que tem o outro, dá a impressão que aquele outro existiu depois que Adão morreu. Mas não, Adão continua vivo. E aí tem uma curiosidade. Por exemplo, Adão, o pai de Noé, Lameque, estava vivo, junto com Adão. Às vezes eu não sei se você tem essa ideia de que parece que só Adão e Eva, viveu só eles, depois morreu, depois veio uma sequência, né? Eles viveram juntos, quer ver? Noé, depois que Adão morreu, Noé nasceu por volta de 126 anos depois. E Abraão, depois de 58 anos, eu anotei aqui, mas eu não, deixa eu só lembrar dessa frase. Noé ainda estava vivo quando Abraão nasceu. Abraão viveu junto com Noé. Não sei se você já parou para pensar nisso. E daí, Sem, por exemplo, que era um dos filhos, quando ele morreu, Jacó tinha 48 anos. Você já parou para pensar nisso, que eles conviveram junto? E por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus chama Abraão, lá em Ur dos Caldeus, Abraão não era uma pessoa que dizia assim, Deus? Quem é você? Não, ele conhecia. Abraão tinha uma cosmovisão. Lembra que Gênesis 3,15 foi o momento do pecado na humanidade, e a partir daquele momento Deus já anunciou o Messias? O proto-evangelho está anunciado ali em Gênesis 3,15, ou seja, desde o primeiro dia que o homem pecou, desde o primeiro dia, Deus já disse, vai ser enviado um descendente. Então, quando Deus diz para Abraão assim, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, Deus está dizendo assim, ó, de todos esses povos que aqui estão, é na sua descendência que vai vir o descendente que eu prometi. Quando você analisa a contemporaneidade de todas aquelas pessoas, aqueles que viveram juntos, Abraão vivia numa terra de idolatria. Tanto que
Josué vai dizer, né, escolham, lá, depois que entraram na terra prometida, escolham hoje a quem sirvais, ou os deuses dessa terra, ou os deuses dos vossos pais da além do Eufrates. Porque eles eram idólatras, mas eles sabiam da existência de Deus. Deus não condicionou a Abraão, Deus não escolheu Abraão por mérito dele, e Deus fez promessas para Abraão, e Deus considerou justo Abraão pela fé. Aqui vão ser duas alianças. A primeira aliança é a aliança da promessa. Essa é a aliança que foi feita a Abraão, narrada no versículo 16, e Paulo vai trazer e dizer, essa promessa era para o descendente que é Cristo. O verso 17 diz assim, digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode cancelar, não a pode fazer cessar, de forma que venha a desfazer a promessa. Por exemplo, a gente estava acostumado que toda quarta-feira tinha um decreto municipal, né? Eu estava esperando ontem o decreto, mas a gente foi ler com cuidado o decreto da semana passada, ele vai até domingo. Então, não tinha decreto ontem mesmo, né? Toda semana sai um decreto. E quando sai um decreto novo, seja no nosso município, ou em outros municípios, ou na nação, ele diz assim, ó, fica ratificado o decreto anterior, ou então, fica cancelado o anterior e passa a valer esse. O que Paulo está dizendo é assim, que uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não vai fazê-la cessar, porque ela foi feita por Deus. Ela é uma aliança estabelecida por Deus. E o 430 anos aqui não é necessariamente a distância entre Abraão e quando Moisés traz a lei, mas o ponto de Paulo aqui é apenas lembrar que o povo de Israel estava no Egito, Abraão morreu sem ver o cumprimento das promessas, Isaac faleceu, Jacó faleceu, os patriarcas faleceram, eles saem do Egito, Deus estabelece os seus mandamentos depois deles terem ficado 430 anos, mas isso não abroga, ou seja, não faz cessar o efeito da aliança anterior. Isso é importante entender, porque ele vai falar agora de uma outra aliança, mas essa segunda não é anulada pela primeira. Verso 18, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Deus não prometeu para Abraão, não fez promessas para ele? Eu vou dar essa terra como herança ao seu filho, à sua descendência, eu abençoarei você, em ti serão benditas todas as nações da terra, e a promessa de Deus, a herança viria pela promessa. Então ele diz assim, porque se a herança provém de lei, que é a segunda aliança, a aliança pela lei, se a herança provém de lei, já não decorre mais de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. O gratuitamente aqui esclarece todo aquele ponto de que não era exigido nada de Abraão, foi graça. Deus deu isso por graça para ele. E aí vem uma pergunta que talvez o judeu, quando ele lê isso daqui, quando ele vê a exposição do apóstolo Paulo, ele tem uma pergunta engasgada. Fala, Paulo, qual, pois, a razão de ser da lei? Afinal de contas, qual, pois, a razão de ser da lei? Verso 19, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Qual a razão da lei? O judeu, consegue projetar para a gente, Ana, Atos 21, 27 a 28. O apóstolo Paulo foi preso, certa ocasião, e nesse episódio, quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo, o agarraram e disseram, israelitas, socorro, este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar,
ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Paulo era acusado de ir contra a lei. E o que estava acontecendo, na verdade, é que os judeus, os judaizantes, eles estavam distorcendo o que Paulo estava ensinando. Ele não estava ensinando dessa forma. A lei, ela desempenhava um papel essencial no propósito de Deus. A lei apontava para algo. A lei tem um papel essencial, irmãos, na palavra de Deus. Ela tem um papel essencial. Veja o que diz Romanos 3:20. Vamos ler juntos? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 7:7, vamos ler juntos também. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. E último texto, Romanos 7, verso 10. Vamos lá. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Lembra quando nós estudamos na semana passada? Que em Deuteronômio dizia assim: se você obedecer à lei, você viverá. E Paulo percebe nesse último versículo que o mandamento que me fora para a vida, na verdade, ele me tornou para a morte. Qual a razão da lei, então? Qual é o propósito da lei? A lei, ela serve para apontar para a necessidade da graça. Por isso, Paulo diz assim: qual a razão de ser da lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões. Até que viesse o, entre aspas, tal descendente, aquele de Gênesis 3,15, aquele de Gênesis 12 e de outros textos que foram citados, quando Deus promete a Abraão que mandaria um descendente. A lei existiu por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. A promessa da redenção nunca foi pela lei. Eu sei que às vezes, irmãos, esse assunto pode se tornar assim um pouco maçante para nós, porque nós temos muitas vezes o hábito de imaginar que nós estamos na graça, nós conhecemos a Jesus e nós seguimos a nossa fé de Jesus para frente. Então você vai evangelizar alguém, e fica imaginando, Rebeca, evangelizando lá na Síria, na Turquia, onde você for evangelizar, um povo muçulmano, e você diz assim: você tem que crer em Jesus. Crê em Jesus e será salvo. Mas como é que você explica para alguém quem é Jesus? Como é que você explica quem é Deus? Como é que você explica a criação do mundo? Como é que você explica o pecado se você não conhece a palavra de Deus? A Bíblia não é um livro com histórias desconexas. Uma coisa fala disso, uma coisa fala daquilo, que você pode ir lá selecionar. A Bíblia tem toda a lógica, do Gênesis ao Apocalipse. E Deus se revelou na história da humanidade dessa forma. E se você não entender para que serve a lei, você corre o risco de se tornar um legalista. Ou você corre um risco de cair na doutrina de um legalista, que nos dias de hoje ainda diz assim: mas para ser salvo você tem que guardar o sábado. Mas para ser salvo você tem que guardar a lei, como diziam os judaizantes aqui na Galácia e em outras regiões também. Paulo vai enfrentar esse problema em vários lugares. Então a Bíblia ela não são assuntos desconexos, eles estão todos interligados. E a lei, ela veio para mostrar para nós a necessidade da graça. No versículo que nós não lemos ainda, não expusemos ainda, o verso 22 diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Mas a Escritura encerrou tudo, como se dissesse assim, tudo e todos sob o pecado. O que significa sob? Em cima? Embaixo. Estamos todos debaixo
do pecado. Não há um justo, não há um sequer. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos carecem da glória, da graça de Deus. A lei veio para denunciar o pecado e apontar para a necessidade da graça. Até que viesse então o descendente, é isso que diz o verso 19, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E aqui tem uma informação do tipo assim, a quem se fez a promessa, e ela foi promulgada a lei por meio de anjos. É como se Deus usasse testemunhas para poder apresentar a sua lei. O verso 20 fala que o mediador não é de um. E esse mediador, quem que vocês acham que é aqui no verso 20? Pega a sequência do texto. Ele termina dizendo assim, a lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. E o verso 20, o mediador não é de um. Quem é esse mediador da lei? Óbvio, o mais conhecido, aquele que você está pensando mesmo. Moisés. Ele é o mediador. É esse que é o mediador. O mediador não é de um, mas Deus é um. E aqui tem frases que elas querem dizer, Paulo está querendo dizer o seguinte, o mediador não é de um, porque Deus não falou diretamente para Abraão, Deus diretamente para Abraão, mas Deus não falou para Moisés, e Moisés para o povo. Moisés era o mediador e Deus trouxe a lei como que promulgada por anjos, para que os próprios anjos fossem testemunha daquilo. Veja que quando Moisés vai falar ao povo em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, Moisés usa para o povo testemunhas. Ele diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. É como se dissesse para nós assim, os céus e a terra são testemunhas, que vocês ouviram a lei, vocês ouviram a palavra. Escolhe, pois, a bênção e não a maldição. Mas quando Deus faz, porque o versículo dizia assim, o mediador não é de um. Moisés foi o mediador entre Deus e todo o povo e toda a nação de Israel. Mas Deus fala diretamente para Abraão. E o que Deus usou como testemunha? Hebreus 6, de 13 a 15. Quando Deus fez a promessa, lembra disso? Quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Foi assim que foi apresentado. Dizendo, certamente te abençoarei, certamente te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, Moisés foi o mediador entre Deus e o povo, e quando ele apresenta a lei para o povo, ele diz assim, os céus e a terra são testemunhas. Vocês estão ouvindo, vocês têm oportunidade, escolham a bênção. Mas quando Deus, que é um, faz a promessa diretamente para Abraão, ele diz assim, vou jurar por quem? Vou pegar quem? Eu juro por mim mesmo, Abraão. Por mim mesmo, eu multiplicarei a tua descendência. É promessa de Deus. E o verso 21 de Gálatas 3 diz, e porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Ou seja, a lei não é concorrente da promessa. A lei não é contrária à promessa. Mas se de fato houvesse uma lei que pudesse dar vida, a justiça seria procedente da lei, mas não é. A justiça não é procedente da lei. A justiça é procedente da promessa que Deus fez, jurou por si mesmo, prometeu a Abraão, que creu pela fé. O ponto de Paulo aqui com os judaizantes, se por um lado os judaizantes perguntavam assim, então, Paulo, qual que é o propósito da lei? Você está dizendo aí, você está pregando contra a lei, qual é o propósito da lei? Resposta de Paulo, o propósito da lei é apontar para a necessidade da graça. Antes de você pregar o evangelho para alguém, você não tem que dar a notícia ruim? Não é assim?
Que sentido faz você pregar um evangelho para quem acha que está tudo bem com a sua vida? Que o seu destino está todo correto, nada de mal lhe vai acontecer. Primeiro você dá a notícia ruim do pecado e da condenação, morto nos seus delitos e pecados, para daí você dizer, você precisa se arrepender, você precisa crer. Então, Paulo diz, a lei foi dada para isso, para apontar a necessidade da graça. Mas agora Paulo é que pergunta para os judaizantes, vocês estão dizendo que a promessa, que a lei, como é que é a frase? É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Não é contrária. Então por que vocês estão anulando a graça de Cristo? Acrescentando à obra de Cristo a necessidade da guarda da lei. Não era assim que eles pregavam? Diziam, vocês têm que circuncidar. Se vocês não circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Na verdade, Paulo agora pega os judaizantes e questiona com eles o seguinte, por que vocês estão anulando o evangelho com a lei? A lei não foi dada por essa ou com essa finalidade. E para concluir, o verso 22 diz o seguinte, mas a Escritura, já dissemos isso, encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Veja como tudo fez sentido, né? Tudo aquilo que eu já disse. Todos estão debaixo do pecado, a Escritura, a revelação de Deus, encerrou tudo debaixo, está tudo debaixo do pecado, para que a única solução seja que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse concedida a promessa àqueles que creem. É isso que Paulo já tinha falado antes, que a promessa feita a Abraão era de alcançar os gentios, alcançar todos os povos, alcançar todas as nações. Aquilo que Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, dessa forma. Porque a promessa foi feita para ele, para o descendente que viria, que é Cristo. É para isso que tudo apontava. Olha Romanos capítulo 3, verso 19, confirmando isso que Paulo já disse. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Todos pecaram. O verso 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você lê o Velho Testamento, você lê a lei, entenda isso. Ela foi dada para mostrar que eu e você somos pecadores. Deus encerrou todos no pecado, para que toda boca se cale. Não pense você que você é justo diante de Deus. Não pensemos nós que nós temos alguma virtude que Deus olhou em nós e viu assim, não, é uma pessoa boa, é uma pessoa bacana, não é tão ruim, eu vou salvá-lo. Não, somos todos pecadores. E sempre que você olhar a lei, medite nos 10 mandamentos e veja onde você peca diante de Deus. Nós somos pecadores. E a lei foi dada para mostrar que nós precisamos da graça de Deus. A conclusão, irmãos, é que a Bíblia, ela não é um emaranhado de histórias desconexas, cheias de contradições ou de ideias perdidas. A Bíblia é justamente o contrário. A maior glória da Bíblia é a sua coerência. Do Gênesis ao Apocalipse, ela conta a história do propósito soberano da graça de Deus e seu plano de salvação em Cristo. Desde que você pega o Gênesis, começou a queda, você vê a redenção e você vai vendo no decorrer da história todos os atos salvadores de Deus, durante o decorrer da história apontando para Cristo, tudo apontando para Cristo. A Bíblia é perfeitamente coerente. Ai daquele que fica pensando textos, né? Rede social é campeã nisso, né? As pessoas pegam versículos fora do seu contexto, e quando você entende o contexto maior, você vê que a Bíblia tem uma coerência completa, do Gênesis ao Apocalipse, se você entender o propósito para o qual ela foi revelada. Veja que Paulo, são 8 versículos que nós lemos, mas ele reuniu aqui 2000 anos de história. 2000 anos de história. Aproximadamente 2000 anos entre Abraão e Cristo. E aproximadamente 500 anos entre Abraão e Moisés. Mas quando
Paulo explica aqui nesses 8 versículos, ele faz esse grande resumo, é como que ele tirasse uma cortina no Velho Testamento e você conseguisse entender praticamente parte de toda a história, não toda, mas você começa a entender boa parte da história do Velho Testamento. E o autor John Stott diz assim, quando Paulo diz cortina, você vê montanhas e você vê 2 grandes picos. Você vê Abraão e você vê Moisés. Começa a fazer sentido. E eis que você olha e vê o Monte Everest, Cristo, que sobrepuja tudo e a todos. Ele é a finalidade de tudo que está lá. Abraão foi um grande patriarca, Moisés, todos tiveram o seu papel nos atos redentores de Deus durante a história. Precisamos conhecer a história toda, desde o Éden até a consumação dos séculos. Não podemos viver despreocupados com o que aconteceu e com o que acontecerá. Ou seja, o cristão ele só entende, ele só compreende o Evangelho porque ele conhece a história. Ele conhece desde a criação, ele conhece desde a queda, ele sabe da obra de Cristo, ele sabe do seu momento e ele sabe do que vai acontecer. Porque o Espírito Santo ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça feita em Cristo e ele nos convence do juízo. A história não está parada. Nós não estamos no ano de 2021 e segue a vida, tudo normal. Aqui falamos das nossas coisas corriqueiras, olhamos o noticiário, parece que é um dia após o outro, né? O Sr. Moacir, na sua oração, citou a respeito do nosso sofrimento com toda essa situação, que de fato nos cansa, mas a gente fica imaginando que não, vai melhorar, esperança, tudo vai acabar. Irmãos, a história não está parada, ela continua andando. Aquilo que você olha, quando você estuda textos como esses, e você vê a história desde a sua criação, e você começa a entender que tudo o que está acontecendo está dentro do propósito de Deus, tudo isso está acontecendo e apontando para algo, apontando para um final. O crente ele não pode viver como se não existisse passado nem futuro, como se somente existisse o presente. Se Deus não existe, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O crente não pode viver dessa forma. Ele vive na esperança. Por isso que quando nós passamos em situações como essa, de pandemia, em situação que nós percebemos a mão de Deus permitindo tudo isso que está acontecendo, é mão de Deus, Deus continua no controle de todas as coisas, e isso deveria nos dar muita esperança. E tirar de nós também as ilusões a respeito deste mundo. Porque a história, ela continua caminhando. Paulo em 8 versículos, conta 2000 anos de história, resumidamente, tira o véu, você enxerga tudo, compreende, aplica em Cristo e aplica a sua vida e entenda, a história continua correndo. E para concluir mesmo, eu queria dizer o seguinte, quando você olha essa explicação aqui do apóstolo Paulo, quando você olha Efésios, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo chega no capítulo 3 e fala assim, tudo isso que eu contei para vocês resumidamente, lá foi um grande resumo. Pegue sua Bíblia, abre em Romanos. Abre em Romanos capítulo 1, a gente vai dar uma passeada no texto aqui para encerrar. Romanos capítulo 1, para que você possa entender de que forma que o apóstolo Paulo pôde fazer todo esse resumo que nós falamos aqui. Em 8 versículos, contar 2000 anos de história. De que forma foi possível entender e compreender tudo isso? Veja que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, a gente não vai projetar esses textos agora, mas é só para você entender, ele faz uma saudação, ele fala do Evangelho, e no versículo 16 ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque o justo viverá pela fé. E na sequência do texto, a partir do verso 18, ele diz assim, a ira de Deus se revela dos céus, contra toda impiedade, contra a perversidade, contra aqueles que não glorificaram a Deus como Deus e nem lhe renderam graças. A humanidade está morta nos seus delitos e pecados, todos pecaram. E ele começa a discorrer sobre aqueles que detiveram a verdade, e começaram a pregar a sua própria verdade, os seus próprios deuses, trocaram a glória de Deus incorruptível por deuses corruptíveis, a imagem de homens, animais e o que for.
E aí no capítulo 2, ele vai dizer que tanto os gentios quanto os judeus são igualmente culpados. E o judeu nessa hora já fica uriçado, ele fala, mas como que eu sou culpado? Eu sou descendência de Abraão, eu sou filho de Abraão, nós recebemos a lei e os profetas. E ele começa, vai discorrendo sobre os pecados dele, vai falar no versículo 17 do capítulo 2, que os judeus são indesculpáveis. Ele vai falar quem é o verdadeiro israelita, que não é o circuncidado na carne, é aquele que é circuncidado no coração. Ele, no capítulo 3, vai falar que todos os homens pecaram. Nós lemos diversos textos aqui, que a lei foi dada para que se cale toda a boca, todos sejam culpados e culpáveis diante de Deus, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E aí ele volta para Abraão no capítulo 4 e fala, Abraão foi justificado pela fé. Ele não foi justificado por obras, porque ninguém pode ser justificado pelas suas obras. Ele apresenta a fé de Abraão, aplica ela a Cristo e começa o capítulo 5 dizendo assim, justificados, pois, mediante a fé em Jesus, nós temos paz com Deus. E ele vai falar de Adão e Cristo, o primeiro Adão que falhou, a partir do versículo 12, e vai falar do segundo Adão, que é Cristo, esse sim, perfeito, esse cumpriu a boa e perfeita vontade de Deus. Vai falar no capítulo 6, que nós estamos livres do pecado pela graça de Deus. E espera aí, você não está livre para pecar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar ainda mais? De jeito nenhum. Capítulo 6, verso 11, considerai-vos mortos para o pecado. E ele vai discorrendo a respeito disso, fala sobre a lei, fala sobre a escravidão, fala sobre a graça. Lembra da analogia do casamento? Ele diz assim, nós estamos casados com a lei, mas a lei não morre, porque a lei é boa. A lei é boa, perfeita e agradável. A lei de Deus é perfeita. Nós é que morremos para a lei em Cristo. Ele está explicando sobre isso. Depois, no capítulo 8, ele vai dizer assim, como nós morremos em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, a partir do verso 12. A partir do verso 18, ele fala assim, mas e esse sofrimento que nós passamos? Como que é? Se é tudo isso, irmãos, os sofrimentos do presente não são para ser comparados com a glória que há de se revelar em nós. E ele diz assim, nós temos também o Espírito Santo, que intercede por nós, que nos ensina a orar, porque nós não sabemos orar como convém. E ele fala desse apoio do Espírito, daí tem aquele famoso versículo 28, capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o apóstolo Paulo diz assim, Deus te conheceu na eternidade, Deus te predestinou para a salvação, Deus te chamou pela pregação do Evangelho, Deus te justificou em Cristo e Deus te glorificou. Isso tudo para acalmar o nosso coração diante de todos os sofrimentos que nós passamos. E daí ele vai dizer, quem poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, diante de todas essas coisas? E ele volta a falar no capítulo 9 da incredulidade dos judeus, mas como que é isso? Deles são as alianças, deles são os patriarcas, a eles foi revelado o culto. Ele fala, Deus é soberano, Deus não falhou. E no capítulo 10 ele fala assim, os judeus rejeitaram a justiça de Deus, eles não quiseram a Cristo, eles tentaram estabelecer a sua própria justiça. Está lá no capítulo 10. No capítulo 10, a partir de 16, ele vai dizer assim, Israel não pode alegar falta de oportunidade, foi-lhes pregada a palavra. E no capítulo 11 vem algo que ainda é um certo mistério, o futuro de Israel, e fala da plenitude dos gentios, e depois disso a plenitude de Deus em Israel. Tem pouca revelação sobre isso, mas o apóstolo Paulo trata tudo isso, e ele vai dizer no capítulo 11, verso 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ele gasta 11 capítulos para falar sobre tudo isso, que eu só dei uma passada por cima, porque o Espírito Santo capacitou homem como ele, inspirou para que ele pudesse entender e aplicar a palavra. Foi isso que Cristo disse. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, porque ela está fundada sobre a rocha que é Cristo, a pedra angular. Mas sobre essa pedra foi edificado o fundamento dos apóstolos.
E o apóstolo não tinha condições de tirar tudo da cabeça dele para escrever isso aqui. O apóstolo Paulo era um judeu, sangue puro, né? Puro sangue, como diz Hernandes Dias Lopes, né? Mas ele, no judaísmo dele, ele não entendeu a Cristo. No judaísmo dele, ele perseguiu a igreja. Ele achava que Cristo era um engano. Mas quando Cristo chama, e quando Cristo derrama sobre ele o Espírito Santo, para que ele entendesse tudo isso que a gente falou aqui resumidamente, e outros textos também, quando ele compreende tudo isso e resume em 8 versículos 2000 anos de história, ele mesmo chega à conclusão de Romanos 11, verso 33. É como se Paulo olhasse para tudo aquilo que ele acabou de expor e ele faz uma doxologia, uma adoração a Deus, dizendo assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pela revelação dos teus santos ensinamentos. E pelo privilégio que temos, ó Deus, de termos os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos ouvidos iluminados pelo Espírito Santo, para que possamos enxergar tudo aquilo que a tua palavra nos revela. Textos como esses, em que podemos ver a tua ação salvadora no decorrer de toda a história da nossa humanidade, da nossa existência, Pai. E o Senhor agiu e age com todo o teu poder. E o Senhor fez na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, convergirem para teu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que ele viesse a essa terra, tomasse a forma humana e morresse pelos nossos pecados. Ó Pai, nós te louvamos porque nós podemos compreender, ainda que tenhamos alguma dificuldade, podemos compreender que de fato somos pecadores. E nós carecemos da tua graça. Nós precisamos daquelas promessas ditas e oferecidas e apresentadas a Abraão sem condições. Ela é apresentada uma promessa para que o descendente viesse a cumprir-se e permitisse que todos nós pudéssemos alcançar e ter acesso a essa promessa. Aqueles que viveram, Pai, antes de Cristo, criam, acreditavam no Messias que viria. Assim como nós, hoje aqui, podemos crer no Messias que já veio. E da mesma forma nós sabemos que a história continua e ela caminha para um fim. Porque o Senhor continua no controle de todas as coisas. Ainda que nós olhemos todo o nosso mundo, bastante complexo e agitado com essa pandemia e com tantas situações outras que já existiam antes da pandemia. E nós olhamos para tudo isso e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque as suas promessas não podem falhar. Nós te agradecemos e nós te pedimos que essa palavra renove o nosso coração, que ela de fato nos dê alegria e esperança, que nos dê confiança e certeza no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que possamos dizer como o apóstolo Paulo, esse viver que hoje nós vivemos na carne, nós vivemos na fé, no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Que a ele seja toda a honra, a glória e o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Algum questionamento, irmãos? Alguma pergunta, alguma colocação?